Oi, gente, estamos ao vivo. Começamos um pouquinho antes para esperar todo mundo entrar. Oi, gente, tudo bom? Estamos começando um pouquinho antes para esperar todo mundo entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo o som? Dá aí um ok se vocês estão ouvindo bem, tá? Pra gente já começar nossa live. Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Me deem um ok se vocês estão ouvindo, tá? Se vocês estão ouvindo bem. Lady, show. Estão ouvindo, né? Que bom. Que ótimo. Nós vamos esperar só dar pontualmente. Aí às 18h30, estamos pertinho, tá? Pra gente poder começar. Gente, boa noite. Pronto, então estamos aqui, vamos começar, né, nossa live, já são 18h30, vamos começar pontualmente como uma boa cerimonialista. Vamos começar aí pontualmente. Obrigada, Gabriel, seja muito bem-vindo. Tudo isso é para vocês, para que vocês possam realmente aí aprender melhor. Me digam se minha voz tá boa, tá saindo o som perfeito, tá? Me dá um ok se tá tudo saindo claro para vocês, que o áudio tá bom. É importante pra gente hoje aprender muita coisa, a gente vai falar de muita coisa legal. Que bom, Patrícia, tá? Ah, já é, meu amigo querido, né? Então, gente, vamos falar de muita coisa legal. Vamos falar de assessoria de casamento, tá? Que é um assunto muito relevante, na verdade, é algo que o mercado hoje, né? A realidade de hoje está mudando um pouco. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Kelvia Lustosa, tá? Sou instrutora do Senac. Eu atuo tanto na área de eventos como na área de gestão, tá? Então, já estou há alguns anos nessa casa, né? Que é a minha segunda casa, porque realmente aí há muito tempo eu faço curso do Senac, né? Convivo há muito tempo e tenho agora a felicidade de ministrar os cursos, tanto na área de secretariado, de gestão, que é a minha formação. Eu sou formada em gestão empresarial, sou formada em secretariado executivo e artes plásticas. E ambas as formações contribuíram muito, gente, para o trabalho que eu faço hoje, que é a parte de organização de eventos, de cerimonial, né, de ser instrutora, que é a parte que eu amo muito, que é passar um pouquinho de todo esse conhecimento, desse cuidado que a gente tem. Evento é um negócio assim que é muito, né, cheio de interferências externas, vai variando muito dependendo do cliente, dependendo das escolhas dele. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado maravilhoso que eu trabalho há mais de 10 anos, gente. Eu já trabalho com eventos, eu gosto de brincar, eu sempre falo isso em sala de aula, quem me conhece sabe. Eu gosto de brincar que eu comecei, meu primeiro evento foi quando eu tinha 10 anos de idade. Eu gosto muito de brincar com isso, porque eu lembro demais de uma festa de aniversário que meus pais fizeram pra mim, quando eu tinha 10 anos de idade, e eu lembro eu pilhada, perguntando, mãe, o bolo, mãe, as lembrancinhas, mãe, a decoração, mãe, isso. E eu não entendia disso, gente. E eu nunca imaginava na minha vida que eu iria trabalhar com isso, e que isso poderia virar um negócio. Olha só que loucura, né? E olha como foi importante, como foi relevante na minha vida, meus pais fazerem meu aniversário, comemorarem. Eu tenho, gente, lembranças maravilhosas da época, né, que eu era criança, tá? Por quê? Porque todas as etapas da minha vida foram comemoradas. E é para isso que serve o evento. É para a gente poder realmente comemorar aquele momento da sua vida. Isso, gente,
desde a barriga da mãe, desde o primeiro aninho. A gente fala assim, ah, não faz o aniversário de 1 ano de idade, porque a criança não vai lembrar. Gente, ela vai lembrar. Aquilo vai ficar no inconsciente dela. E ela vai crescer e ser um adulto mais amado, mais aceito na sociedade. Vai sentir que ele tem muito mais carinho. Então, é muito importante a gente comemorar, tudo na nossa vida. Tudo. Tá? Os nossos aniversários, comemorar aí, claro, dentro das condições, dentro das situações. A gente está falando aqui de grandes festas. A gente tem festas para todos os gostos, todos os níveis, né, de condições financeiras, de tamanho, né? A gente pensa assim, grandes festas são festas com muitas pessoas. Nem sempre. Às vezes a pessoa, ela tem uma certa condição relevante, mas ela prefere muitas vezes fazer uma festa muito menor, tá? Então a gente vai entender tudo isso. Então comemore, gente, da sua forma, como você pode, comemore todas as vitórias da sua vida. Isso é muito importante, tá? Para que você se sinta realmente pertencente a esse mundo, pertencente à sua família, pertencente aos seus relacionamentos. Então, vamos começar? Bora começar? Gente, o que é que eu faço, tá? Além de instrutora do Senac, eu ajudo, né, micro e pequenas empresas, tá? Pessoas, né, profissionais liberais que querem trabalhar nessa área, tá? Assim como melhorar os seus serviços, assim como melhorar os seus produtos, tá? Para alcançar mais ainda clientes. Então, é isso, essa é a minha missão aqui na Terra, tá? É realmente trazer esse conhecimento aos meus alunos. E hoje, gente, o que é que nós vamos conversar aqui, tá? Então, fica até o final que vai ter coisa boa. Tô prometendo que vai ter coisa boa. Então, quem ficar até o final vai ter surpresa. Então, gente, o que é que nós vamos falar aqui? Tô olhando pra cá porque tem o meu script, tá? Quando você fizer o curso de assessoria, você vai entender o que é um script, um roteiro, tá? Então, o que é que a gente vai conversar aqui, tá? A gente vai conversar aqui de o que você tem que entender que é importante dentro de uma assessoria e de um cerimonial. Por que que é importante fazer um curso de assessoria e de cerimonial? Por que que é importante eu ter uma assessoria ou um cerimonial na minha festa, tá? Então, por que que é importante isso? Então, a gente vai conversar sobre esses pontos, tá? E aí, gente, me diz aí, vocês são da área de eventos, gostariam de descobrir mais sobre essa área? Já fizeram eventos? Já tem empresa, não tem? Querem melhorar aí o mercado, dentro do mercado, né? Se atualizar, tá? Então, essa nossa live de hoje, ela é pra gente falar um pouco mais dessa função que é super importante pra nossa carreira, tá? E também pra gente conseguir entender um pouco como é que vai ser o curso, né, remoto que o Senac está ofertando, tá bom? Então, aqui até na legenda você clica aí no comentário fixado, tá? Tem o site do Senac, o WhatsApp, para você tirar todas as informações do curso que vai começar em julho de assessoria e cerimonial para casamentos. Beleza? Gente, é muito bom falar sobre esse assunto, é um assunto que eu tenho, né, bastante experiência, e sempre quando... É muito engraçado quando a gente fala dessa questão de assessoria, né? Eu vou te dizer agora o que não é uma assessoria ou um cerimonial de casamento. Muita gente pensa que, quantas vezes eu já recebi ligação, tá, da pessoa falando assim, eu não preciso de uma assessoria, eu só queria mesmo aquelas 2 meninazinhas que ficam na porta da igreja. Vocês já escutaram isso, gente? O pessoal falando assim, não, queria... Ou você já pensou assim, já imaginou o cerimonial como sendo isso? As 2 meninazinhas que ficam ali na porta da igreja, os meninozinhos que ficam na porta da igreja. Vocês já imaginaram essa cena? Mas eu não sei se aí o pessoal da Health, né? Cerimonial... A Maria Cereja está dizendo que é da área de eventos, ótimo, queria muito trabalhar nessa área, perfeito. Então, não sei se vocês já escutaram isso. Gente, eu já escutei muito. E aí eu tenho que ir com toda a paciência do mundo, claro, bem fada, sensata, né? Explicar tudo o que acontece
tá? E explicar o porquê que não é. Aí eu separei até uma imagem aqui, gente, para mostrar para vocês o que eu imagino quando o cliente me liga pedindo duas meninazinhas, uma meninazinha para ficar na igreja, tá? Eu imagino isso. Gente. Tá? Então imagina a Dora Aventureira na frente da igreja. Tá? Então, gente, o cerimonial e assessoria não é o meninozinho ou a meninazinha que fica na porta da igreja. Por favor, pelo amor de Deus. Não é, tá? Então, não é. Então, nós não fazemos esse tipo de serviço. A gente não fica lá só parada olhando pro povo entrar, tá? Não somos. Pelo contrário, a gente tem uma série de funções que são importantíssimas pro casamento. E aí, como eu falei, né? A gente vai entender tudo isso agora, vai entender os tipos de casamento. A gente vai falar isso lá no finalzinho, tá? Porque é importante a gente falar desse papel da assessoria e do cerimonial. A gente vai entender por que eu preciso de uma pessoa com esse conhecimento, tá? Então a gente vai entender um pouco disso, né? E aí a gente recebe inúmeros relatos. Quem trabalha com casamento deve receber esses inúmeros relatos, tá? Relatos de quê? De pessoas que nunca fizeram curso de assessoria organizando casamento. Fica aí no ar. De pessoas que não contrataram o serviço de assessoria e de cerimonial e se arrependeram amargamente. Tá? Então, olha só. E de pessoas que foram no casamento, né? Foram para alguns casamentos e querem agora fazer casamento, tá? Gente, isso é muito perigoso, tá? Por quê? E por que que isso acontece, tá? Ah, Kelvin, mas eu já fui para inúmeros casamentos. Ah, mas eu sou da igreja. Eu conheço todos os ritozinhos bonitinhos de trás para frente da minha igreja, eu conheço. Ah, mas eu trabalhei algumas vezes com cicrano. Gente, por que que não dá para ser uma coisa ou outra, né? Eu sempre falo para meus alunos, né? E vou já abrir aqui para vocês. O cerimonial, o serviço cerimonial, o serviço de assessoria, ele é a soma da prática e do conhecimento. Ele é a soma da teoria com o conhecimento. E eu vou passar aqui para vocês algumas informações que vocês vão entender o porquê, tá? Então, por que eu tenho que somar as duas coisas, gente? Porque uma pessoa que ela faz só o curso, olha só, uma pessoa que ela faz só o curso, ela tem todo o aparato técnico, de conhecimento, livro, experiências, até porque a gente traz para a sala de aula muitos casos, muitos cases, né, como a gente fala, tá? A gente traz muitos cases e isso já começa a abastecer a pessoa que está estudando de uma realidade nova, certo? Beleza? Segura aí. Uma pessoa que ela tem experiência, ela tem a vivência, mas ela muitas vezes não sabe o que fazer ou não sabe a maneira correta, ética, a maneira que realmente é destinada para poder resolver as coisas. Olha aí, gente de Picos, beijão. Tá a Cláudia aí de Picos assistindo, muito bem. Ajuda aí, a galera do cerimonial, né? Então, quando você soma experiência à prática, você consegue fazer uma execução perfeita, tá? Perfeita. Por quê? Porque você sabe o que pode acontecer e você tem ali mentalmente que aquela decisão que você vai tomar, ela realmente é a certa. Que não é uma decisão antiética, ou que você vai ter um problema lá na frente, que você vai ter aí uma situação muito complicada para resolver depois, ou gerar um outro problema, beleza? Olha aí, Edeli, um abraço bem grande, tá? Então, essa é a questão. Por isso que não dá para eu ser a meninazinha Dora Aventureira na porta da igreja, tá? Eu tenho que ir atrás de conhecimento, eu tenho que ir atrás de experiência, eu tenho que ir atrás de tudo isso. Eu tenho que me abastecer das ferramentas que eu posso, tá? Das ferramentas que eu posso, para eu conseguir realmente entregar um serviço impecável, gente. O cerimonial, ele tem que ser esse serviço sem erros. A gente luta para isso, tá? Porque evento é uma coisa única,
tá? Evento não é uma coisa que amanhã você vai dizer assim, o buquê da noiva não foi no dia do casamento. Você vai dizer assim, não, mas amanhã ele tá com você, amanhã tá tudo certo, amanhã a gente entrega. Se o casamento é hoje. Não vai acontecer, não vai acontecer. E uma frase, gente, que eu gosto de falar bastante, quero mostrar aqui pra vocês, preparei aqui os slides, né? Olha só, eu sempre falo essa frase também para meus alunos, né? Gostar de festa não é gostar de fazer festa, tá? Gostar de festa não é gostar de fazer festa. Então tem muita gente que entra nesse mercado achando que é... Eu fiz até um meme uma vez disso, né? Muita gente que entra nesse mercado assim... Uhul! Eita, que vocês vivem comendo doce. Eita, que vocês sempre levam lembrancinha pra casa. Eita, deve ser ótimo trabalhar com festa. Todo final de semana vocês têm uma festa, né? Eita, que dá pra beber, dá pra fazer... Não, gente, não se iluda, tá? Então, quando você tá ali na parte da estratégia, na parte da execução, na parte dos bastidores, é totalmente diferente. É totalmente diferente, tá? Então, a gente precisa justamente se munir do conhecimento, se munir da prática, para a gente entender como os nossos posicionamentos, eles precisam e eles serão diferentes de acordo com cada situação, tá? Então, vamos lá, né? Então, vamos entender um pouco o que é esse cerimonial e o que é essa assessoria, tá? Então, qual é a diferença entre assessoria e cerimonial? Vi aqui que tem muita gente que é cerimonialista, muito feliz por ter muito cerimonialista aqui, por ter pessoas, ex-alunos, amigos, muito bem. Cerimonial não é convidado, viu, gente? Impressionante. E aí, vocês vão ver umas coisas meio estranhas quando vocês estiverem trabalhando com casamentos, tá? Tipo, o fotógrafo que pediu cerveja, a banda que tá bebendo uísque. Tem umas coisas meio loucas que até hoje eu não consegui entender, né? É uma coisa que me deixa bem chateada eu ver banda bebendo na festa. Poxa, ele tá trabalhando assim como nós estamos, não é nenhuma banda assim famosa para ter aquelas exigências, né, de toalha, de não sei quantas coisas, e enfim, né? Então, muitas vezes a gente vê esses profissionais que usam de uma postura antiética fazendo essas coisas, tá? Vou voltar aqui para minha foto. Fazendo essas coisas e a gente não entende e acha que tem que fazer a mesma coisa, tá? Tem que você tem que ter uma postura diferente. Tô lendo aqui os comentários de vocês, né? Então, exatamente, dele falando, tem que se capacitar mesmo, para depois se apaixonar e fazer melhor, exatamente. Até porque, gente, se você não se capacita, você não consegue observar o que pode melhorar. Você não consegue observar, tá? Você não consegue observar o que poderia ser diferente, o que você poderia criar de alternativas diferenciadas, tá? Oi, Tessa, cerimonialista maravilhosa, certo? Gente, é muito complicada essa realidade. Eu juro por Deus que eu queria entender, né? Queria entender. Eu já vi banda, gente, o cantor não conseguia cantar porque tava bêbado. Isso é inadmissível. Mas é outra área, a gente vai discutir muito isso em sala de aula, viu? Muito. Então, faça a matrícula do curso. Então, vamos lá, vamos entender. Então, o cerimonial, tá? Vou ler aqui para ficar bem mais prático e eu conseguir explicar para vocês. O cerimonial, ele é um grande coordenador do evento, tá? Ele é a peça fundamental, essencial, na hora de resolver possíveis problemas ou tomar decisões imediatas. Olha aí, tem gente até de Pernambuco. Tá? Então, gente, olha só. Grava só essa palavra pra mim. Coordenação. Tá? Coordenação. Grava essa palavra. Cerimonial, ó, até com C, né? Cerimonial, coordenação. Beleza? Assessoria. Assessoria tem um trabalho bem mais amplo. Ele é responsável por praticamente toda a elaboração do casamento.
ele traça o perfil do casal, adequa o evento de acordo com seu orçamento, gosto, personalidade, dando todo o suporte necessário para o evento ser um sucesso. Então, a assessoria é o planejamento. Já deu para entender aí a diferença dessas duas funções que são importantíssimas? Kelvin, então, cerimonialista é uma pessoa cerimonialista é uma pessoa e assessoria é outra? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem que ser a mesma pessoa. Até porque eu sempre falo isso. Muita gente pergunta: vocês fazem cerimonial do dia? Aí eu explico com todo carinho e amor, né? Como uma fada sensata. Não, infelizmente a gente não faz. Por isso. Resumindo, falando pra você que é profissional como eu. Então, ou vai ser, né? Então, por que não existe cerimonial do dia, gente? Por que não existe? Porque o cerimonial do dia, ele não vai conseguir resolver os problemas que podem acontecer do casamento, porque ele não acompanhou o casal durante o planejamento. Ele não sabe quem é que foi contratado, ele não sabe o que é que vai vir por dentro ali das situações. Então, por isso que o cerimonial do dia, ele é muito perigoso. Você pode até fazer, não tem nada que proíbe, não tem nenhum regulamento que proíba, mas é perigoso. É muito perigoso você fazer só o cerimonial do dia, tá? E é por isso, gente, que aí vamos entender, né? Até separei aqui, eu fiz um infográfico, tá? Para vocês poderem entender melhor o trabalho das duas situações, né? Como é que estamos de tempo? Também. Então, vamos lá. Olha só. A gente tá vendo aí assessoria, né, no centro, tá? E aí todos os serviços em volta, né, nesse infográfico, tá, gente? Então, vamos entender. A assessoria, ele tá em todo o planejamento do evento. A assessoria, gente, ela precisa ser contratada quando a noiva imaginar que ela tá querendo fazer um casamento, tá? E por isso que a gente precisa tornar esse serviço bem mais claro para o cliente, porque ele não entende. E não é para ele, vamos dizer assim, para ele saber de qual é salteado isso. A gente tem que entender que a assessoria, o cerimonial, ele é um serviço, né, diferenciado dentro do evento, super necessário, mas que eu preciso deixar claro para o cliente o que é que eu vou fazer nessa assessoria e o que é que eu vou fazer nesse cerimonial. Então, a assessoria, ela vai junto com os noivos, como o conceito que eu falei aqui, planejar, ver qual é o orçamento dos noivos, direcionar esse orçamento para os gastos que são, né, importantes para eles, tá? Ele vai estar acompanhando, já vou mostrar aqui uma outra grade, todas as etapas do casamento. Então, ele vai estar ali acompanhando todas as etapas do planejamento do casamento, assim como o contrato de todos os fornecedores. Então, ele sabe de todos os gostos, ele sabe de tudo que o casamento tem, tá? E o cerimonial, ele não é menor do que isso também não, tá, gente? Ele é só o outro processo. Ele é a parte do operacional. É agora pegar todo esse planejamento que foi feito, pegar tudo e agora executar, de acordo com pontos importantes que eu vou já explicar para vocês. Tá sendo claro, gente? E dá um feedback aí, está dando para entender essa diferença entre cerimonial e assessoria, tá? Digam aqui para mim se tá ok, está ficando claro, tá, né? Show. Então, vamos lá. Oi, Carol, vamos lá. Então, gente, ficou claro? Essa é a ideia. Então, são serviços importantíssimos, né? Isso vocês já sabem. Então, a assessoria, ela vai estar em todos os contratos, em todas as fases, em todos os planejamentos. Cada decisão que os noivos tomarem, ela vai estar junta. E principalmente, dependendo do ritmo do planejamento, porque tem casamento que a gente já fez casamento com contrato com quase 2 anos de antecedência, tá? Às vezes 1 ano e meio, às vezes 1 ano. A gente já fez casamento, esse foi o mais rápido, a gente fez um casamento faltando 1 mês de antecedência, tá? Então,
dele. Mas vamos fazer renovação, tem renovação dos votos, dá pra fazer também, tá? Então, gente, dependendo de quantos meses faltam pro casamento, vai se dar esse serviço de assessoria, certo? Vai se dar esse serviço de assessoria. E ele vai ser necessário para isso, porque muitas vezes o casal, ele tem um valor para investir, mas ele não sabe o que dá para investir com aquele valor, o que é que dá para ser contratado com aquele valor. E é você, com seu conhecimento, com seu know-how, que vai conseguir direcionar para ele como é que os gastos serão feitos, né? Como é que vai ser aí destinada a cada situação, tá? Então é a assessoria que vai cuidar desse passo a passo, dessa cotação. Gente, é tão necessário, para vocês terem uma noção como a assessoria ela é necessária. A gente já teve situações que os noivos contrataram um buffet antes, né, do nosso contrato, por isso a importância da assessoria ser contratada realmente antes de qualquer outro fornecedor, tá? Por isso essa importância. Então, o que acontece? Os noivos fecharam o contrato com o buffet, só que eles só fecharam por boca, não tinha contrato. O buffet não tinha contrato. O buffet não tinha nenhum documento, só um recibo, pequeno recibo, que comprovava, né, a negociação deles, certo? E aí a gente teve que ir atrás, conversar com o fornecedor, dizer, não, contrato, elaboramos um contrato, e aí sim assegurar, né, aquela negociação, tá? Então, vai ter situações que realmente é a assessoria que vai resolver, tá? Contratos abusivos, às vezes acontece. A gente já teve problemas com entregas de bolo, por exemplo, né, que o fornecedor disse que ia entregar num horário e no contrato estava outra. Tudo isso a gente vai ter que realmente olhar cada detalhe para saber se todos os fornecedores estão honrando de acordo com o que foi contratado. Tá dando para entender, gente, a importância desse serviço na realidade do evento é muito importante, tá? E aí, pra gente entender como é que funciona o cerimonial. Deixa eu só voltar aqui pra gente conseguir passar de maneira lógica pro outro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a assessoria, ela faz essa interligação entre todos os fornecedores, todos os contratos de fornecedores, tá? O cerimonial, ele faz parte dos serviços que irão ser executados no dia, certo? No dia na hora, né? Ali na programação do casamento, certo? Mas o cerimonial, ele é muito importante, por quê? Porque ele tá com toda a bagagem da assessoria. Como ele tá com toda a bagagem, ele tem essa conexão, ó, entre cerimonial e assessoria, é a mesma equipe, ele vai conseguir resolver qualquer problema, ele vai conseguir resolver qualquer situação que possa acontecer ali na execução do serviço, porque ele tem conhecimento dos contratos, ele tem conhecimento de todo o planejamento, ele tem conhecimento do gosto dos noivos, da família, então ele vai saber que ações tomar, porque ele já está por dentro de todo o planejamento. E a gente consegue, gente, boa pergunta, Afonso, e a gente consegue deixar isso bem alinhado, tá? O Afonso perguntou o que é A e B. A e B é alimentos e bebidas, tá? Então, faz parte dos setores que é muito importante, né? Dentro do casamento. Até isso, gente, a gente dá palpite, né? Vamos dizer assim, não é nem palpite, é orientação, né? A gente dá essa assessoria, tá? Para o cliente, porque eu já escutei história como essas histórias que eu falei aqui pra você. Eu já escutei história de cliente que, como ele não sabia cálculo de comida e de bebida, ele foi fazer um chá de bebê e ele comprou tanto pão com patê, que ele passou uma semana comendo pão com patê. Eu acho que ele nem passou uma semana, porque na verdade estraga, né? A gente sabe que estraga. Mas até esse cuidado no cálculo, tá? Em qual é o cálculo certinho, para não ter sobras demais, também para não faltar, certo? É o que a gente vai fazer, tá? É o que nós vamos fazer para poder esse serviço ser entregue de maneira perfeita. Então, vamos entender um pouquinho mais agora do cerimonial. Gente, o cerimonial, ele também é um serviço, ele é, vamos dizer assim,
é aquele serviço de execução, de gestão bem completo, tá? Para que o evento ele seja um sucesso. O que compõe o serviço de cerimonial? São 3 coisinhas, tá? Primeiro, protocolo. E o protocolo, gente, você já deve ter ouvido muito sobre protocolo. Ai, fulano quebrou o protocolo. Quem já ouviu isso? Dá um ok aqui. Quem já ouviu? Fulano quebrou o protocolo, né? Porque o protocolo, gente, ele é um conjunto de regras, ele é um conjunto de regras, né, regulamentadas por lei, tá? Para ações dependendo de situações, certo? Então, existe todo um protocolo, alguns protocolos dentro da cerimônias de casamento, tá? Mas não é só isso, que é só o protocolo, se eu estudar só o protocolo, de cabo a rabo, eu consigo executar um evento? Não, porque não é só protocolo. Tem também etiqueta, tá? Etiqueta precisa saber, senão você vai cometer alguns vacilos. Por exemplo, eu já vi vazar aqui no Teresina, né? Uma foto com duas moças da equipe de cerimonial sentadas numa cadeira que ficava perto do bem casado, coisas assim. Então, isso quebra uma dessas regrinhas de etiqueta, tá? Então, a etiqueta também é muito importante. Kelvin, se eu estudar só o protocolo e a etiqueta, eu já consigo executar o cerimonial? Também não. Por quê? Porque eu vou ter que tomar como relevância o terceiro ponto aí, a cultura. Qual é a cultura do casal, qual é o gosto do casal, qual é o comportamento da família, como é que eles foram criados, tá? Por exemplo, você vai fazer um casamento indígena. Vai pesar mais o que desses 3 aí? Me digam aí. Digam pra mim. Vou fazer um casamento indígena. O que vai pesar aí nesses 3? Dentre esses 3. Quem consegue falar aí pra mim? Olha aí. A cultura total, né? Então, vai cair o protocolo, vai cair a etiqueta e vai ficar a cultura, beleza? Então, que é muito importante para eles, é todo um ritual, tá? Então, sempre vai pesar esses 3, gente. Vai ter cerimônia que vai pesar mais protocolo, outras que a etiqueta, na verdade, o que é a etiqueta? A etiqueta é esse comportamento, essa relação, né, harmoniosa entre as pessoas, entre os povos, né? Então, é interessante que você entenda de etiqueta cultural, etiqueta internacional, tá? Dependendo, pode ser que você case um americano com uma brasileira, e aí, como é que vai ser? Tá? Numa religião diferente, os dois têm religiões diferentes, e aí como é que vai ser? Então, precisa, olha só, né? O tanto de bagagem aí que eu já falei um pouquinho pra vocês, tá? Pra vocês entenderem aí como é que funciona essa situação. E aí, gente, entendendo que pesa protocolo, etiqueta e cultura, né? Eu também preciso entender do planejamento do evento, tá? E como é que esse serviço de cerimonial e assessoria vão estar presentes, tá? Dentro dessa linha, dentro dessa cadeia. Primeira coisa que temos aí é o pré-evento. Olha só, para quem não é da área, né, aqui, que tá aqui na nossa live, tá? Para quem não é dessa área e tá aqui na nossa live, entenda que o evento ele acontece em 3 etapas. Meu Deus, que eu jurava que o evento era só quando eu chegava e quando ele terminava, né? Maravilha, só alegria. Não, gente. O evento ele acontece em 3 etapas, tá? Ele tem aí o pré-evento, que é o momento do planejamento, tá? Ele tem o evento, que é a execução, e aí esse evento ele até se divide em A e B. A é aquela parte antes de montagem, né, e tudo, e B, que é a hora mesmo da festa, tá? E a gente tem o pós-evento, que é a desmontagem, o feedback, saber se realmente o evento deu certo. Meu Deus, quero ver tudo isso, é tudo isso, gente. Porque, gente, vamos entender a lógica, tá? Se eu fizer um evento sem planejamento, ele funciona? Digam pra mim.
se eu fizer um evento sem planejamento, ele funciona? Essa pergunta eu quero saber se vocês sabem. Se eu fizer um evento sem planejamento, funciona? O que vocês acham? O Afonso diz que não funciona. Não. Gente, olha só, olha que loucura. Um evento sem planejamento, ele acontece. Agora ele realmente não funciona, tá? Então as pessoas ficam muito assim, né? Ah, mas deu certo, Kelvin, mas olha, aconteceu. Gente, a felicidade pós-evento é uma maravilha. Mas quando a gente vai avaliar os pontos que deram certo ou não, tá? A gente vê o quanto teve buracos no planejamento, certo? Quanto teve buracos. Eu já fui em shows que faltou a água. A água, gente, pelo amor de Deus, a água aqui em Teresina é uma cor assim, né? É uma joia, tá? Então, exatamente. Então ele fala, pode até funcionar, mas não satisfaz o cliente por completo, tá? Então, gente, desculpa. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Como é? Exatamente. Só vai. Evento, gente, o nome tem tudo a ver realmente com o conceito. Ele acontece. Mas até você saber se ele de fato vai funcionar e ele vai atingir todos os seus objetivos, aí é outra história. Aí você precisa seguir planejamento, né, do pré, do evento e do pós. Planejamento, execução e pós, tá? E se eu não tiver uma avaliação, gente, se eu não tiver uma avaliação desse evento, o que acontece? Eu não sei se o planejamento deu certo, tá? Imagina como realmente é uma cadeia, é algo que é linear, eu preciso fazer. Então eu tenho pré-evento e pós-evento. Se eu não souber resolver, se eu não tiver as respostas no final do evento, para eu saber que esse evento realmente deu certo, tá? O próximo, filho, não vai funcionar. Também vai ser feito de qualquer jeito, certo? Então, a avaliação, ela é importantíssima. E o outro perigo, gente, que acontece muito, tá? Que acontece muito. Fica no achismo. Ah, mas eu achei que a banda não tocou as horas que era para tocar. Eu acho que ela saiu antes. Tô pegando muito no pé de banda, né? Ah, eu acho que os docinhos não vieram na quantidade certa. Ah, eu acho que as pessoas não gostaram dos drinks. Então fica no achismo, certo? E no achismo, o achismo, melhor dizendo, não é embasamento nenhum para você conseguir fazer um outro planejamento e você construir um outro evento de sucesso. Beleza, gente? Tá dando para entender até aqui? Tá, né? Tá dando. Então, gente, eu preciso entender disso, tá? Eu tenho um pré-evento no planejamento, o evento execução, pós-evento que é a desmontagem e os resultados. E onde é que está o cerimonial e a assessoria nessa linha aí do tempo, tá? Onde é que tá? A assessoria, ela vai estar exatamente, tá? Dentro do pré-evento, dentro do evento A, vamos dizer assim, né? A hora A, tá? E do pós-evento, beleza? Então, a assessoria vai estar nesses 3 pontos. E o cerimonial, ele vai estar na execução. Deu para entender agora a diferença, gente? E o quão é importante eu ter as duas coisas, tá? Eu ter uma pessoa que conheça de cerimonial e eu ter um profissional que conheça de assessoria. Senão, gente, ele não consegue entregar o serviço completo. Mas assim, é igual evento, tá? O serviço até acontece, mas ele não vai suprir todas as necessidades e ele talvez não vá conseguir resolver todos os problemas e ter todas as soluções, né? Não vamos falar só de problema, mas e ter todas as soluções que são necessárias dentro de um serviço, tá? Dentro de um serviço. E aí isso pode acarretar o insucesso desse evento. Certo, gente? E aí, ainda tem mais conteúdo, tá? Mas antes da gente continuar,
tirem um print, eu quero um print daqui dessa aula ao vivo. Tirem um print, me marquem. Meu Instagram é Kelvia Lustosa, tá? Marquem o Senac Piauí. E quem marcar, quem eu receber a notificaçãozinha lá no direct do meu Instagram, tá, gente? Porque do Senac eu, né, sou responsável pelo Instagram. Tô aqui usando a ferramenta pra gente poder dar essa aula. Mas me marquem, o meu Instagram é Kelvia Lustosa, @ né, Kelvia Lustosa. Tirem um print, me marquem, tá? E eu vou mandar para você um material de planejamento de eventos, mas só quem me marcar, tá bom? Então, quem me marcar, eu vou mandar para você um material em PDF sobre planejamento de eventos, feito por mim, tá? Elaborado por mim. Então, eu vou mandar para você esse material, mas só quem fizer. Oh, obrigada aí, Lívia, tá? Então, só para quem fizer o print, tá? Lívia foi minha aluna, não tô conseguindo ver aqui, não sei se a Lívia foi minha aluna, acho que não. Então, tira o print, me marca, eu quero receber a notificaçãozinha lá no meu Instagram e eu mando pra você o material, beleza? Beleza? Show! Mas vamos lá, gente, vamos continuar, que aí ainda tem assunto pra gente discutir. Gente, dúvidas, mandem dúvidas, tá? Perguntas, situações que já aconteceram com vocês e vocês não souberam responder. Gente, eu tenho muita história pra contar. Ainda não, né, Lívia? Eu tenho muita história pra contar pra vocês. Em sala de aula, eu conto todas as histórias, tá? Essas histórias nossas de cerimonial não são só sucesso, já teve muita coisa que aconteceu. E todos esses erros, eu dou graças a Deus, porque foram grandes lições pra mim na minha vida como realmente profissional de eventos. Então, tudo isso a gente discute. O que poderia ter feito, o que poderia acontecer. Então, é muito, muito, muito relevante. Então, faz o print, me marca e eu mando material para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Entendendo agora o que é cerimonial e assessoria, entendendo a opção desses serviços, vamos agora entender quais os tipos de casamento que existem hoje ou que são tendências. Gente, existe uma variação assim enorme. A gente não vai falar de ritos de cerimonial. Se a gente for falar de ritos de cerimonial, a gente tem uma imensidão de casamentos. Nossa Senhora, muita coisa, tá? Então, a gente vai falar aqui de alguns tipos de casamento, certo? Olha só. Muito bem, a Lívia tá falando aqui, né, que a advogada já ajudou muitas amigas a casar. Muito bem. Nossa, show, que bom, ela tá gostando. A Ana Paula tá falando que vocês têm muitos problemas com profissionais não qualificados que entraram no mercado e acabaram atrapalhando muito o valor dos profissionais. Tem um pouco, Ana, um pouco. Eu tenho uma visão muito específica, muito, assim, sobre isso, né? Muita gente reclama de prostituição do mercado, né? Gente, se você estuda, se você se capacita, se você é humilde para reconhecer que os seus atos, eles levam ao sucesso, né, que você está planejando, então não tem esse negócio de mercado prostituído não, tá? As pessoas cobram o que elas acham que devem cobrar e o que elas cobram é um paralelo do nível do serviço delas. Então, foca em você, foca realmente no seu perfil, no seu profissional, estuda, continua se capacitando, continua lendo, continua vendo o que é que tem de novidade nesse mercado, e aí, filha, é só alegria, as pessoas vão lhe reconhecer com isso. Mas isso acontece, Ana Paula, isso acontece, é uma realidade, tá? É uma realidade, e assim, o que acontece é que às vezes tem um erro, né? Tem alguma coisa que atrapalha um pouco dentro do processo, mas abstrai um pouquinho isso. Voltou? Gente, tá travando aí pra vocês? Pra mim deu um avisozinho aqui da conexão mais lenta, né? Voltou, né? Normal. Show, Maria. Vamos lá. Então, gente, nós temos, né? Vamos aos tipos de casamento. Vou voltar aqui pra imagem para eu poder mostrar pra vocês os tipos de casamento. O primeiro casamento, tá? Que eu vou falar aqui é o casamento religioso, né? É aquele casamento que é convencional, feito na igreja, tá? Ou na igreja evangélica, certo?
Então, é o casamento religioso. Vamos entender que, dentre esses tipos de casamento, gente, existe uma conexão. Então, o casamento ele pode ser de mais de um tipo, certo? Ele pode ser religioso e civil, beleza? Ele pode ser religioso e dentro dele tem um cerimonial da cerimônia das areias, por exemplo. Então, ele acaba sendo dois tipos. Ele pode ser religioso, civil e ser na praia. Então, pode ter mais de uma junção aí dessa tipologia, tá bom? Então, nós temos o casamento religioso, certo? Que ele, né, tem essa cultura religiosa, tá? Então, ele vai de acordo com a religião dos noivos ou com a religião que os noivos decidiram casar, tá? Como assim, Kelvin? Tem pessoas, gente, que nasceram, por exemplo, dentro da religião católica, mas dentro da sua vida seguem uma outra religião, o espiritismo, ou tem uma afeição maior pelo budismo e por aí vai. Então, é uma pesquisa, um brainstorm, né? Melhor dizendo, brainstorm não. Briefing que você tem que fazer antes desse planejamento para saber qual religião é mais confortável para os noivos casarem. Assim como, às vezes, acontece dos noivos serem de religiões diferentes. E a igreja, ela não tem problema com relação a isso se a pessoa aceita se casar na religião do outro. Então, por exemplo, o noivo é evangélico, a noiva é católica, e aí ele aceitou casar no catolicismo, então ele vai participar de um processo dentro do que a igreja católica fala para, né, conseguir fazer. Kelvin, se eu for fazer um casamento religioso que é de uma religião que eu desconheço totalmente, aí tem que pesquisar, tem que conversar com o celebrante, entender um pouco, tá? Ser humilde realmente para aprender o que você precisa dentro realmente daquele rito. Eu já fiz eventos, gente, que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu sabia toda a teoria, mas o cerimonial era tão específico que a gente não tinha tanta experiência assim. A gente não tinha experiência específica nesse evento. E deu tudo certo, porque a gente estudou muito, conversou muito, fez todo o planejamento passo a passo, deu tudo certo. Casamento no civil, gente, que cresceu bastante nos últimos anos. Esse foi um casamento... Gente, lembrando, essas fotos que eu estou mostrando são todas de casamento que a gente já fez. Quando não for, vou dizer pra vocês que não foi, tá? Então, esse casamento foi um casamento no civil que a gente fez num restaurante aqui em Teresina. Então, é uma realidade, cresceu muito nos últimos anos o casamento no civil, por essa praticidade, né, do juiz poder ir no local do evento e fazer a celebração, tá? Porém, a gente tem crescido aqui em Teresina o mercado de celebrantes de casamento, que não é cerimonialista e não é assessoria, tá? O celebrante, ele vai falar, vamos dizer assim, ele é como se fosse um mestre de cerimônia, mas tem todo um perfil, né, diferenciado. Ele vai criar uma história, ele vai contar a história dos noivos, né, toda para aquele momento. É muito rico e muito bonito a cerimônia feita por um celebrante. Você só precisa ter cuidado se para você, né, isso for confortável, desse celebrante ele fazer a cerimônia no civil ou não. Alguns têm autorização, outros não. Vai variando aí de celebrante para celebrante. O Afonso perguntou, Kelvin, os convidados estão mais à vontade quando a vestimenta... os convidados estão mais à vontade quando a vestimenta, por conta do horário da cerimônia? Nesse caso aqui, né, você está perguntando especificamente. Sim, por causa do horário, né, e realmente pela informalidade que foi tudo. Desde o convite, desde a quantidade de convidados, desde a forma como foi apresentada e conduzida toda a cerimônia. Então, por isso, os convidados estão mais à vontade. E isso, gente, que o Afonso perguntou, é bem interessante, porque às vezes você só convida, né? E pelo convite, o convidado, ele imagina a festa, né? E aí ele acha que tem que se vestir de um jeito, porque no convite de casamento, gente, é o único convite que não vai descrito traje, tá? Mas você orienta, no momento de convidar, você fala, vai ser informal, não tem necessidade de terno, etc. Ou você vai dizer, vai ser na praia, não tem necessidade de um salto, né? E por aí vai. Então, precisa ser orientado no momento. Isso a gente também fala no curso, tá? Explica bem direitinho. Então, esse foi um casamento no civil, foi lindo, super intimista,
tá? Super, super, super intimista, foi para poucas pessoas, acho que 50 pessoas, se eu não me engano, tá? Aí a gente tem o casamento a dois, que é o Envelopment Wedding. Deu para entender, né? Casamento a dois, tá? Nesse casamento, gente, só está realmente a noiva, o noivo e o celebrante. No máximo vai os filhos, se houver, o músico, né? Mas é esse casamento aqui, ó, gente. Olha aí. Então, só é realmente os noivos, tá? E o celebrante. Esse é o envelopment, né? Alguns casais fazem isso junto com o Wedding Destination. Ou melhor, Destination Wedding. Que é você viajar para casar. Então, alguns casais... Olha aqui a hora, minha gente. Então, alguns casais, o que é que acontece? Eles acabam viajando e depois casando. E aí, como não tem como... querem realmente esse casamento diferenciado. De mar. Também tem isso também. O BR tem que ser considerado, tá? Então, eles fizeram esse casamento super intimista. Foi muito gostoso de fazer, gente. Muito bom mesmo. E aí, a gente tem o casamento no campo, né? O casamento no campo, ele pode ser dependendo da religião da pessoa, tá? Dá pra ser no sítio. Algumas religiões não fazem, né? Porque o celebrante não vai pro sítio, certo? Por toda a situação, tudo que a religião acredita, tá? E esse é um casamento no campo, então normalmente feito em sítio, e aí precisa de todos os cuidados, né, com relação ao sítio, tá? Casamento na praia, que é muito gostoso de fazer, casamento na praia. Mila é especialista de casamento no sítio, tá? Casamento na praia é maravilhoso, maravilhoso, tá? É muito bom, porém, tá? Viram aí que eu gosto, né? Então, praia e sítio são casamentos que a gente gosta muito de fazer. Porém, precisa ter cuidado, tá, gente? Velocidade do vento. Meu Deus, Kevin, até a velocidade do vento eu preciso saber, sim. Velocidade do vento, a nível da maré, tá? Como o movimento da areia, né? Pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque se não medir tudo isso, gente, dependendo da época do ano, vai ser um inferno ao invés de ser um casamento, tá? Sendo bem direta com vocês, tá bom? Então tem que ter cuidado nos casamentos no sítio. Mas olha que vista, né? Fora que ele tem que ser, gente, exatamente, as faces da lua. E depende também, Edmar, da praia, de qual é a praia, como ela tá virada. Tem muita gente que sonha com o pôr do sol no mar, aí nunca vai lá, não sabe a direção da praia e o sol se põe pro outro lado. Então tem que ter cuidado com isso. E com os horários, gente, já vi muito casamento na praia que anoiteceu e a cerimônia não aconteceu, porque realmente você precisa ser bem rígido com relação ao horário para poder pegar um momento melhor de luz, melhor de tudo, de clima, tá? Mas é muito bonito. Quando dá tudo certo, esse casamento foi pontualíssimo, deu tudo certo e foi incrível, tá? E aí outro casamento que nós amamos fazer, tá? Foi esse aqui. Esse aqui é um Destination Wedding, tá? Chutem aí onde é que foi esse casamento. Onde é que foi? Enquanto eu bebo minha água e a gente tem tempo. Que lugar é esse? Vocês imaginam que seja? Essas casinhas aí lá, aí no fundo. No sul, isso, Mila, no sul, tá? Esse casamento, ele foi em Canela, gente. Os noivos tinham um sonho de casar em Gramado, tá? Mas em Gramado não tinha, pro dia que eles escolheram, né, e tudo, não tinha nenhum lugar disponível. E pelo, né, todo o padrão que eles queriam seguir. E aí a gente fez esse casamento lá no Gran Canela, que é perfeito. Canela é colado com Gramado e ficou lindo, gente. Foi muito bom. Aí, no caso, é um micro-wed praticamente, né? Só tem 12 convidados, se eu não me engano, tá? Os noivos, né? E a família, tá? Mas foi muito lindo
um celebrante, ó, aí nesse caso é um celebrante, tá? Edmar falando aqui, se for em Luiz Correia, tem que levar um gerador, tem que ter esses cuidados aí, né, Edmar? Tem que ter, tá? Então, esse casamento foi lindo, foi no inverno lá de Gramado, mas deu tudo certo, não ficou tão frio, e aí a gente estava torcendo para que não esquentasse muito, nem esfriasse demais, porque poderia chover e ficar geada, e aí seria complicado. E um monte de piauiense no sul, né, você já imagina. Que não podia esfriar demais, né? Mas era realmente mais pelo clima do que por esfriar e etc. Já tinha o plano B, C, D, tudo certo. O hotel já tinha toda essa estrutura, tá? Aí nós temos, né, falamos de Destination Wedding. Aí nós temos o Mini Wedding, que é um casamento como esse, é um casamento pequeno, tá? O Mini Wedding também é uma tendência, é um casamento que vem crescendo bastante, tá? Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem diferenciada, tá? Pronto, o Mini Wedding, ele tem menos convidados, é um casamento mais intimista, certo? Realmente mais próximo aí dos convidados, mais próximo dos parentes, mais próximo. Inclusive, está sendo super tendência. Por quê? Pela situação que nós estamos, né? Gente, nessa situação que nós estamos, a única forma de fazer evento é realmente só as pessoas da casa de ambos, do noivo e da noiva, tá? Não dá para convidar externo e ainda assim pode ser que seja muita gente. Então tem que ter muito cuidado, porque isso tudo pode ser denunciado, tá? Então tem que ter muito cuidado. A gente ainda não tem nenhuma autorização de quantidade, de certeza que vai haver, que pode ser executado. Mas se for um casamento pequeno, poucas pessoas mesmo, no nível de 10 pessoas por aí, dá certo, claro, seguindo todas as exigências da OMS, todos os controles, dá certo. Já alguns casamentos já aconteceram na nossa cidade nesse período de pandemia, tá? Aí nós temos o casamento Home Wedding, que é o casamento em casa, que tem crescido muito devido realmente a essa situação. Esse casamento não foi nós que fizemos. Aqui é uma celebrante nossa aqui do Piauí, a Jane. Ela me cedeu essas imagens para mostrar, tá? O casamento em casa. No mesmo jeito, gente, olha que beleza a noiva, o noivo, olha a decoração lá atrás. Então fica bonito do mesmo jeito, tá? Como eu falei no início, deve ser comemorado. Tem que ser comemorado, tá, gente? E por último, tá? Pra gente poder fechar a live com chave de ouro, o casamento sustentável, que também tá crescendo, gente, em grande tendência. É um casamento que não utiliza nada, tá? Que pode ser prejudicial ao planeta. Todas as plantas, flores, tudo que é usado pode ser reutilizado. Então não tem nenhum tipo de desperdício. Então é um casamento que também tá virando tendência, porque os noivos não estão querendo, né, mais esse exagero de lixo, né, que é produzido após os eventos. Certo, gente? Gostaram da live? Me deu feedbacks de vocês, se vocês amaram. Foi tudo bom? Se o sustentável pode sair mais caro? Depende, tá? Depende muito do que os noivos querem investir. Mas talvez, dependendo das alternativas, não saia tanto não, tá? Então, gente, vamos divulgar o curso, né? Então, o curso remoto de assessoria e cerimonial. Faça sua inscrição. Clica aqui no comentário. Tem aí o WhatsApp e o site do Senac. O curso, ele tá um investimento, gente, super maravilhoso. Um investimento, assim, top, de R$170. R$170, gente, R$170. E você ainda pode dividir em 3 vezes, tá? Então, o curso vai acontecer em julho, de 20 a 28 de julho. Se inscrevam, vai ser muito bom trocar figurinha com vocês, vai ser muito bom. A gente vai falar de muita coisa, vai sorrir demais, que eu gosto de contar essas histórias. Vamos trocar muita figurinha, tá? Cristiane, ai meu Deus, qual a pergunta que você colocou, gente? Não vi aqui, Cris, desculpa. Repete lá pra mim, pode ser? Quanto tempo demora, Raul?
Quanto tempo demora para ir para o mercado de trabalho? Na verdade, você pode ir assim que finalizar o curso. O interessante é que você tenha nesse meio tempo uma experiência de trabalhar com algum cerimonialista, tá? De conhecer o mercado um pouco mais de perto. Mas você consegue realmente ir aí assim que fizer o curso, tá? Sobre a renovação dos votos de 25 anos. Cris, me manda lá no meu direct, pode ser, tô com receio de cair a live, já estamos aí com 2 minutinhos, certo? Mas eu vou falar com você, dá só um oi lá que a gente conversa, tá bom? Então, gente, WhatsApp do Senac, 3228-9500, é só fazer aqui no WhatsApp do Senac, tá? E só clicar ali no link também que tem no perfil do Senac e dá tudo certo, gente. Beijão. Não vai cair, porque o Instagram do Senac é grande, tá? Eu acho que não vai cair, mas tudo bem, tá? Já encerramos, estamos no tempo, tá bom? Então, um grande abraço, façam um print, me mandem, eu quero ver se tem um print para eu mandar o material, tá? Tô esperando vocês, gente. Gratidão, tudo de bom, se cuidem, cuidem dos seus, tá? Não saia de casa se for possível. Beijão e até a próxima.